Olá, eu sou Celso Cunha e esse canal é Saúde Financeira. Mais uma vez, vamos falar de dinheiro. Sou consultor financeiro, tenho mais de 100 artigos publicados em revistas, sites e blogs. E dessa vez a gente veio falar sobre a queda da taxa de juros, tanto para quem investe quanto para quem toma o dinheiro. A gente a vida inteira ouviu falar aí que juros altos são ruins, né? E o juro baixo é bom. Bom para quem? Na verdade, o juro baixo é bom para quem toma o dinheiro emprestado, mas para quem investe não é bom. E ele obriga, né? Esses juros acabam obrigando as pessoas ou a consumir mais no mercado, deixar de investir na renda fixa, que gera uma bola de neve, um problema para ele para remunerar o dinheiro dele. Com as taxas entre 2% e 3% ao ano, isso se torna irrisório quando a gente está falando de mês. A 2%, como está a taxa Selic agora, é 0,17% ao mês, é muito pouco. Então essa pessoa, esse investidor que construiu as suas reservas ao longo do tempo, ele precisa buscar fontes de investimentos. Aonde investir esse dinheiro? Porque se ele for para o banco, ele cai naqueles entre 2% e 3% ao ano. É o que a taxa vai variar durante algum tempo agora. Apesar de que o governo está tomando dinheiro mais caro lá fora, até lançando papéis em leilões internacionais que chegam a 4,5%. Então, o que indica que aos poucos a taxa também deve subir. Mas quando você chega e pega um empresário que está trabalhando abaixo da curva de custo deles, isso não é vergonha nenhuma. Muita gente está nisso aí, mais de 600 mil empresas já encerraram as atividades devido às dificuldades que tiveram na pandemia, que ainda ocorre, a pandemia ainda não acabou. Por exemplo, essa semana eu assisti uma entrevista com o manager do metrô Rio de Janeiro. Ele estava falando que, a princípio, nos meses de março e abril, a queda do fluxo de pessoas no metrô do Rio de Janeiro chegou a ter aos números de 80%. E o metrô, na verdade, ele tem um custo fixo muito elevado. Então, quando tem uma queda dessa monta, você trabalha abaixo da curva, a princípio você consome as suas reservas. Então, se tiver um passageiro ou 1 milhão de passageiros, o custo é praticamente o mesmo. O custo de manutenção das máquinas, de pessoas, da estrutura, sinalização, os impostos, aquilo tudo. Imposto sobre o consumo, ele vai cair um pouco, porque isso é um custo variável, mas o custo fixo é o mesmo. Então, se eles passaram a trabalhar com uma curva de custos no mesmo número e o consumo, o fluxo de pessoas abaixo, essa diferença é um spread negativo que consumiu todas as reservas deles. E agora eles precisam de recursos para manter o serviço. Mesmo retomando, né, estão trabalhando na faixa de 50%, 60%, enquanto que a curva deveria estar trabalhando acima de 70% para que eles empatassem, ou nessa faixa de 70%, para que eles empatassem os custos. Mas o ideal é que obtenha lucro, e isso está difícil para eles. Se está difícil para o metrô, imagina para nós que somos empreendedores. Isso acontece, está acontecendo com todo mundo. E o que gera nisso? Gera endividamento. Mas se por um lado nós temos os empresários, ou os investidores, os investidores tendo donos do capital, querendo opções melhores de rentabilidade para investir, por outro lado nós temos empreendedores, empresários, gestores de negócios que estão trabalhando abaixo da curva, que precisam de recursos. Por um lado, você tem o investidor, por outro lado, você tem o tomador de recursos. Seria ótimo colocar esses dois na mesma mesa e fazer uma operação casada entre eles. Parece fácil?
mas não é. Na hora não é. Por quê? O investidor, ele precisa de garantias que ele vai colocar o dinheiro ali, vai remunerar o dinheiro e vai conseguir receber, certo? Só que o empreendedor, o tomador desse dinheiro, no momento, ele praticamente não tem como garantir isso. Então, o que acontece? Os dois recaem no sistema bancário. O investidor na renda fixa, que é a garantia daquilo ali. No caso de ele ter um perfil um pouco mais arrojado, parte desses recursos vão para a renda variável, bolsa de valores, commodities, e também podem procurar participação em outras empresas, até como investidor anjo. Mas o que está em foco aí são as garantias. E o tomador do dinheiro, o empresário, o empreendedor, quando ele busca esses recursos no sistema bancário, ele acaba pagando 10 vezes mais do que o outro está sendo remunerado. Então poderia até chegar numa taxa no meio do caminho, só que para isso precisaria de garantias, contratos e uma coisa muito importante, um estudo de viabilidade do negócio. Capacidade de pagamento, capacidade instalada, na verdade um completo valuation, uma avaliação da empresa tomadora desses recursos. É o que não é feito, quase nunca é feito. Vou citar um exemplo. Em 2006 eu participei de um trabalho de avaliação de uma empresa que foi dito que o endividamento dela era 150 mil reais. E na verdade, durante o estudo, nós chegamos à conclusão que era 380 mil reais. E que para fazer a empresa girar, uma indústria, precisaria de 800 mil reais, algo em torno disso. Então, um número que a princípio seria 150 mil, se tornou 800 mil reais. E o negócio acabou não acontecendo, ou não acontecendo da maneira que era esperado. E por que essa empresa chegou a esse endividamento? Pela necessidade de gastos do proprietário, gestor da empresa, que ele continuaria, não como sócio, mas como funcionário, mas precisaria de um alto salário para manter os gastos pessoais dele. Então, tudo errado. Estava se pensando que a empresa por si só iria se manter, iria se tocar e dar lucro, mas não foi o que aconteceu. E na maioria das vezes isso ocorre por falta de conhecimento, falta de estudo e até de um profissional que leve isso adiante. Se acha, às vezes, que uma consultoria custa muito caro, e por hora, é feita por hora, mediante os recursos necessários, investidos, até para se dar um sim ou não e levantar os riscos, os pontos críticos e aonde pode afunilar o negócio, o que está dando certo e o que está dando errado, e como corrigir. É um diagnóstico e um prognóstico. Mas, na verdade, a boa consultoria, ela se paga, porque ela apresenta um resultado que te livra de uma série de impropérios que podem acontecer futuramente. Para você ter uma ideia, na aceitação de um sócio, mediante esses estudos, até a avaliação da empresa, no Brasil se usa muito um método chamado fluxo de caixa descontado, que você tem que chegar a um número final, ao resultado apurado 2 meses de anos anteriores. Em média são os 36 anos. E poucas pessoas ou poucas empresas têm esse arquivo. Puxam um resultado mensal, que parece uma conta simples, mas na verdade, se você conseguir apurar tudo, você vai ter surpresas. E é assim que deve ser feito. Isso é muito importante. Você saber para onde você está indo e qual a situação financeira da sua empresa. Fluxo de caixa, capital de giro, reserva de capital, capacidade instaladas, estoque, gastos com pessoal, tudo. A fragilidade financeira da empresa, ou se existe, né, um crescimento concreto e real dela. Mas quando você aceita um sócio, normalmente, ou na maioria das vezes, isso não vai muito adiante. No momento que se aceita e se divide as responsabilidades da empresa, você passa a ter
Um patrão. E se não dava certo quando você alavanqueia, fazia suas retiradas, porque não tinha supervisão nenhuma, eu sou o dono da empresa, eu posso tudo, leva a empresa a uma condição de fragilidade financeira e dificuldade mediante o mercado. E no momento que você começa a atrasar os pagamentos, as obrigações da empresa, quem é que foi que nunca pensou em aceitar um sócio? Só que nessa distribuição de responsabilidades, de tarefas, é aí que impera a grande desilusão, porque você tem que prestar contas de tudo e antes você não prestava. E se você tinha acesso a 100% dos recursos finais, no caso de apurar um lucro, quando você tem um sócio, você passa a ter 50% disso. Então, com 100% dos recursos que você retirava da empresa, a conta já não fechava, por isso levou ao endividamento, imagina retirar na metade. Isso não é conta simples, esse trabalho é trabalho para profissionais. E você, no caso, precisa de um apoio, se é que está passando esse tipo de dificuldade. Eu aconselho que você procure um profissional de finanças que possa te orientar a respeito. Pensa nisso. A consultoria bem feita, ela se paga. Cuidado com as informações e os conselhos, aquela crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Que a pessoa passa, olha para o teu negócio, você não está vendo que está errado? Escolha o seu histórico para fazer esse tipo de declaração assim. Está na hora de avaliar. Né? Procure sempre um mentor que seja mais qualificado que você, que tenha experiência de mercado, que saiba onde está pisando. Esse canal Saúde Financeira, eu sou o Celso Cunha, nós estamos aqui para falar de dinheiro. Se gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. Se conhece alguém que precisa dessa dica que a gente deu aqui hoje, encaminha para ele. Tá? Porque a entrada de um sócio no teu negócio, no momento que você não tem esse estudo de viabilidade ou avaliação da empresa, pode ser o queijo da ratoeira, pode ser uma armadilha. E na maioria das vezes é. Um dos dois fica muito insatisfeito, ou se não, os dois. Saúde financeira, vamos falar de dinheiro. Eu sou o Celso Cunha.